Você sabia que, a depender de como que você vai operar no dia em relação à quantidade de músculo, em relação aos seus exames de laboratório, você pode ter uma retração melhor ou pior das tecnologias que você está usando na sua cirurgia? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar como é que você vai fazer para que essa retração de pele ela seja a melhor possível. Então presta muito atenção, porque não depende só do cirurgião, depende muito do que você faz antes e também do que você faz depois. Anota direitinho, porque eu preciso da sua colaboração para que essa cirurgia ela seja a melhor possível. Vem comigo para que você possa entender tudo aí. Olha só, você está se planejando para fazer sua cirurgia de contorno corporal, seja ela uma lipoabdômen, uma lipoaspiração de braço, seja ela uma mila, que é uma abdominoplastia sem cortes, ou uma lipo de definição, e você vai usar os aparelhos para que essa pele retraia. Você vai usar o Argoplasma, você vai usar o Morpheus, tá bom? Então, existem várias coisas que vão fazer com que essa retração ela seja maior ou menor. Quando a gente programa a cirurgia, a gente espera uma retração de 40%. Então, se você está fazendo essa sua cirurgia, você tem que entender que a sua pele vai retrair 40%. Se você aceitar isso, ótimo, você segue em frente, tá bom? Caso não, você vai ter que entender que algum grau de flacidez ela pode permanecer. Porém, o que a gente espera é que essa retração de pele ela atinja até 80%. Ou em alguns casos, né, que isso aí a gente não pode nem prometer, a gente nem pode falar, é de até mais do que 80%. Então, mas fique com o número do 40% na sua cabeça, tá? E aí, esse 40% ele vai oscilar, chegar mais perto do 80 ou chegar mais perto do 40, a depender das características que você tem. Tem características que você controla, tem características que o cirurgião controla e tem características que nenhum de nós dois controlamos. Essa pele ela retrai no momento da cirurgia, já no uso dos aparelhos, e ela retrai também no pós-operatório, tá? A depender de alguns critérios. Quanto é que ela vai retrair mais? Ela vai retrair mais, ou seja, quanto mais jovem você é, mais essa retração vai chegar perto dos 80%. Ou seja, se você, se você tem 50 anos, você vai retrair mais do que alguém de 70, tá? Porém, você não vai retrair a mesma coisa que alguém de 30. Então, entenda isso aí, tá? Isso, a idade é uma coisa que você não controla e que o cirurgião também não controla. Se você tem mais músculo, por que é que eu faço bioimpedância toda vez que você entra lá no meu consultório, nos meus consultórios? Porque eu preciso ver como que você está evoluindo, seja no preparo para a cirurgia antes, com a dieta, se você está conseguindo manter músculo, se você está seguindo a dieta hiperproteica com baixo carboidrato, né? E se você está conseguindo manter esse músculo. Então eu junto com a minha equipe de nutrição, a gente lança a mão de diversos mecanismos para que o músculo seja preservado. Isso é muito importante. Então esse músculo sendo preservado, ele vai fazer com que você se recupere melhor, com que você cicatrize melhor e também com que você retraia mais a sua pele, do braço, do rosto, das costas, da coxa, do abdômen, em todas essas cirurgias que a gente está falando. Então, músculo é vida. Músculo, você recupera mais, você sente menos dor. Com 10, 15 dias você está pronta de volta à sua atividade se você tiver músculo, tá bom? Se você tiver pouco músculo, espere uma retração de 40% ou até menos. Se você tiver mais músculo, espere uma retração mais perto dos 80% ou até além disso, tá bom? Então, por isso que eu vou monitorar a quantidade de músculo que você tem, tá? E esse jato de plasma ele vai continuar retraindo
ele vai continuar fazendo efeito, o Morpheus também no pós-operatório, de quanto mais músculo você mantiver depois. Então isso é uma coisa que você pode controlar com as escolhas que você faz diariamente, bebendo água, com as escolhas que você faz diariamente, nos alimentos que você escolhe para você, tá? Indo para academia, dormindo bem, para você manter músculo, tá? Lembre que depois dos 30 anos a gente perde músculo, então isso é muito importante para você. Ou seja, quanto mais músculo você tiver antes, no dia da cirurgia, e quanto mais músculo você ganhar depois, mais você vai retrair. Um outro fator que interfere muito são os seus exames laboratoriais. Os seus exames laboratoriais, eles são um reflexo de como o seu corpo está se comportando. Se os hormônios estão normais, se você está com excesso de açúcar no corpo, se suas vitaminas estão boas, se você está com anemia ou não. E óbvio, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu queria que você me respondesse nos comentários. Quem que você acha que vai cicatrizar melhor ou que vai retrair melhor? Uma pessoa que está com os exames normais ou uma pessoa que está com anemia? Uma pessoa que tem as vitaminas em níveis ótimos ou uma pessoa que tem deficiências de vitaminas? Uma pessoa que está com os hormônios controlados ou uma pessoa que está com os hormônios descontrolados? Uma pessoa que está com o corpo desinflamado, cicatrizando bem, ou uma pessoa que está com o corpo totalmente inflamado? Então, muita gente chega, e eu vejo isso, né, muito assim, pessoas que operaram em alguns lugares, operaram fora do peso, operaram inflamadas e não tiveram o resultado que quiseram, ou pior do que isso, tiveram complicações, pontos abertos, presença de seromas, às vezes infecção, né? Às vezes outras complicações mais graves e, na verdade, ela não se deu ao luxo de se preparar para a cirurgia ou não buscou um local que preparasse ela para a cirurgia. Então, não existe você hoje no século 21, em pleno ano que a gente está, com nível de acesso, informação, que é você ter um celular na sua mão, você tem hoje um computador na sua mão, você não entender que o que você faz antes e depois da cirurgia vai interferir na forma como você cicatriza. Não tem mais essa historinha de que é tudo culpa do cirurgião, porque não é. Porque hoje você tá vendo esse vídeo, hoje você tem acesso a YouTube, esse é um vídeo grátis, né? Que muita gente tem acesso no YouTube e que você que está operando comigo também está recebendo ele. Então, muita gente hoje bota a culpa no cirurgião. Por quê? Porque foi pro lugar e operou de qualquer jeito, não dá mais. Então, por isso que a gente quer controlar o seu nível de açúcar no sangue, o nível de hemoglobina glicada. A gente sabe que níveis abaixo de 5,4 ou mais próximos de 5 são níveis ideais. Uma glicemia de jejum abaixo de 90 é o ideal, tá? Mesmo para pacientes diabéticos a gente consegue isso. Você está com a sua insulina próximo a 10, isso significa que o seu corpo não está com resistência insulínica. E tudo isso é controlado com o que a gente faz na dieta, né, em aeróbicos, no que você escolhe fazer antes e depois, tá? Não adianta você achar que o cirurgião vai resolver tudo, que a melhor tecnologia vai resolver tudo, porque não vai. Se você quer a melhor cirurgia, você tem que ser a melhor paciente. Não tem jeito, não tem outro caminho, gente, não tem outro caminho. É por isso que no passado se via muitas mulheres operando, ficando belas e depois de 4 meses, 6 meses perdendo a cirurgia. Não dá mais para ser desse jeito. Se os seus níveis de laboratório estão melhores, você vai retrair melhor. Você vai chegar mais perto do 80%, tá? Por isso que esse preparo esse preparo funcional, essa visão global sua, ela precisa acontecer antes. Não queira seguir o atalho, porque não dá certo. Outro fator que também vai fazer com que interfira bastante é a sua genética. Sua genética, tem mulheres que têm uma genética boa para retrair mais, tem mulheres que não têm uma genética boa, tem mulheres que têm uma pele melhor, né? Outras não têm uma pele tão boa e isso não dá para controlar.
Isso é genético, é o que você herdou do seu pai, é o que você herdou da sua mãe. Nem você controla e nem o cirurgião. Então, assim, basicamente você perguntar: "Poxa, doutor, o que que você acha da minha qualidade de pele? Olhando aqui no exame físico, a minha derme é uma derme fininha ou uma derme mais grossa, né? Você acha que vai retrair melhor ou não vai retrair tanto?" Esse sim é um fator muito importante, né, que é um fator limite, que é um fator da genética, mas se a gente compensa nos outros fatores, a gente consegue, melhorar ainda mais sua retração, melhorar ainda mais o resultado da sua cirurgia. E essa qualidade de pele, ela serve para tudo, tá, gente? Ela não serve só para retração de pele não, ela serve para cirurgia da mama, cirurgia da face, serve para procedimentos que você vai fazer no rosto, é realmente muito importante. Outro fator também que vai fazer, por incrível que pareça, que vai fazer você retrair melhor é o seu nível de água no corpo. Se você está desidratada, se você não bebe água, a quantidade ideal, o seu corpo ele vai usar de mecanismos para segurar essa água, né? E vai começar a ocorrer alguns fatores compensatórios no seu corpo para você segurar mais água, para você reter mais água. Então, por incrível que pareça, quanto mais água você bebe, menos água você retém no corpo, porque o seu corpo, você está mostrando para o seu corpo que você está bebendo muita água e que ele não precisa estar segurando aquela água. Então, você bebe água, o seu músculo incha mais, a sua pele melhora, né? Você vê mesmo aquelas idosinhas que têm uma pele que já tem pouco colágeno, uma pele fina, cara, muito daquilo ali às vezes é só desidratação. E aí só de você beber água durante alguns dias, aquela pele já melhora, aquele cabelo já melhora. Isso é desidratação. Então, por incrível que pareça, isso é uma recomendação que a gente fala, beber água é muito importante mesmo, tá? Então, assim, são todos esses fatores que a gente analisa. Cada fator desse ele daria uma aula completa. Eu poderia falar aqui durante 5 horas só sobre exames laboratoriais, sobre o que a gente pode fazer para melhorar, né? Mas assim, o que eu te recomendo de verdade é que você busque um serviço completo e que você siga o que o nutricionista está te falando, que você siga o que o médico está te falando. Porque a gente vive isso na prática, a gente vê, a gente tem experiência com centenas e milhares de pacientes, a gente sabe o que é que funciona, a gente sabe o que é que não funciona. Óbvio que cada organismo ele é único, mas se você fizer isso tudo direito, você pode ter certeza que a sua cirurgia ela vai estar no melhor potencial que ela poderia existir para o seu corpo, para a sua idade, né? E o principal é para a sua genética também. E o principal é não se cobre. Não se cobre demais, né? Viva uma vida mais leve. Às vezes a gente busca um excesso de perfeição que nunca vai existir, né? Perfeito é só Deus, nós não somos perfeitos. Mas essa é a mensagem que eu quero passar para você. Se você fizer o seu dever de casa, a sua pele, ela vai retrair muito mais. Ela vai além vai o máximo que poderia existir, tá bom? E isso sim a gente consegue controlar, isso sim a gente consegue fazer, tá certo? Um grande abraço. Qualquer dúvida que você tiver, é só falar aqui comigo que eu vou ter a satisfação de retirar ela. Até a próxima.